Por que os momentos traumáticos ficam grudados na nossa memória? Porque a nossa memória, nossa mente, né, ela pensa o seguinte, cara, ela não pode viver isso de novo, ele não pode viver isso de novo, então eu preciso guardar isso que aconteceu para que ela saiba se proteger da próxima vez. Preste atenção nos pensamentos que estão vindo na sua cabeça. Caraca, só vem pensamento de cunho negativo. Eu sempre acho que não vai dar certo. Eu sempre acho que isso não é pra mim. Eu sempre acho que eu não sou boa o suficiente. Então a gente começa a perceber que existe um padrão. E esse padrão é uma realidade interna sua, não é de ninguém mais. Erros cognitivos. Vai lá no Google, joga erros cognitivos que eu vou falar o que é. Boa. São erros que a gente comete ao avaliar uma situação. Então eu dei esse exemplo do fulana te traiu, você acha que mulher não presta. Isso se chama generalização. E a gente tem que tomar cuidado, então já é a primeira dica. Presta atenção se você não está generalizando. Como você vai saber isso? Quando você falar, todo mundo, ninguém gosta de mim, todo mundo é muita gente, sabe? Todos os homens, todas as mulheres. Quando fala todo mundo, ninguém... nada, tudo, é exagero, porque tudo é muita gente, é muita coisa, né? Nenhum homem presta, nenhum é muito, né? Estamos falando de bilhões de homens que existem no mundo. Você experimentou todos? Não, então você está generalizando. Esse é um ponto. Outros tipos de erro cognitivo é focar só no negativo. Então a gente tem que estar atento a isso. Por exemplo, você acordou, tomou seu café, foi trabalhar, e aí você tá indo trabalhar, você bate o dedo na quina da porta. Aí você fala, putz, meu dia tá todo errado. Meu dia tá todo errado é um foco no negativo. Porque você acabou de jogar fora vou falar uma palavra que as pessoas estão enjoadas, mas a gratidão de ter acordado, de ter tomado café, sabe? De ter um trabalho para você ir. E eu falo da gratidão, que é muito importante a gente ter, porque a gratidão nada mais é do que você treinar o seu foco nas coisas positivas. E a gente treina o foco nas coisas negativas. Por quê? Muito provavelmente pela vida que você tá levando. Né? Primeiro, como eu te disse, ser feliz dá trabalho. Você tá estressado no seu trabalho, você tá com medo, seu relacionamento às vezes não tá bom, alguma coisa não tá boa. Vamos dizer, nem tudo tá ruim, tá? Senão é generalização. Mas você tá triste no trabalho e nossa mente tem a mania de generalizar. E ela fala, tá tudo dando errado na minha vida. É isso que ela fala. Porque a tristeza da relação tá tão grande que parece que tá tudo dando errado. O trabalho já não tá tão feliz, porque se você não tá bem no casamento, aí você vai triste pro trabalho. Então, você vai jogando tinta cinza nas coisas, né? Sua mente fica meio cinza por conta da tristeza que você tá vivendo no trabalho. Quando você chega em casa, você tá com a mente cinza. E aí o seu relacionamento que era pra tá legal, que você podia, sei lá, ter uma relação sexual à noite, você não tá com vontade, porque o chefe. Então, a gente meio que mancha, né? A tristeza, ela não não tem um compartimento, né? Estou triste com o trabalho e o resto do cérebro tá tudo bem. Vai manchando. E a gente vive uma vida de muita exigência que muito provavelmente você não tá feliz em alguma coisa. Ou no trabalho, ou na relação, ou na sua vida, sei lá, qual. E você aí, come mal, não se você come exercita, mal. Tem algum motivo fisiológico que tá te impedindo de ver coisas positivas. Pode ser? Pode ser. E aí, a gente acaba focando no negativo. Mas eu vou te responder agora de uma outra forma, tá? Por que a gente foca no negativo? Eu vou te responder isso do ponto de vista fisiológico, pode ser? Claro. A gente, na evolução da espécie, sempre foi muito importante pra gente prestar atenção nos perigos, porque é isso que te deixa vivo. Quando você vive uma experiência negativa, vou dar um exemplo bem simples. Você comeu uma comida e você passou mal, passou muito mal, vomitou, tal. Essa memória precisa ser guardada dentro de você, porque você passou por um perigo. Você poderia ter se intoxicado com aquele morrido. Então, memórias, momentos traumáticos. Por que os momentos traumáticos ficam grudados na nossa memória? Porque a nossa memória, nossa mente, né, ela pensa o seguinte, cara, ela não pode viver isso de novo, ele não pode viver isso de novo, então eu preciso guardar isso que aconteceu para que ela saiba se proteger da próxima vez. Então, todo trauma, ele gruda na nossa mente, ele tem um espaço dentro da memória mais importante do que as coisas positivas. Você é capaz de esquecer algo muito legal que aconteceu com você, mas é mais difícil você esquecer um trauma. Que o trauma, você entendeu? Ele serve para te proteger.
E aí, você pega esse trauma, que isso vai afetar a vida dela. Não tem jeito. Então, a mente dela fica, tipo, com medo. Ela pode ter um novo relacionamento e ficar travada no sexo, sabe? Ou ela pode passar em determinado lugar e ficar com medo. E às vezes ela nem sabe. Às vezes ela nem sabe por que ela tá travada de alguma coisa. E pode estar ligado lá. E como eu te disse, vou juntar uma coisa com a outra, a nossa mente, ela generaliza as coisas. Então, você foi lá e teve um abuso sexual num lugar fechado, num lugar à noite, com uma pessoa que você confiava. A sua mente fala, cuidado com as pessoas que você confia, cuidado com a noite, cuidado com o lugar fechado. A gente não sabe como que a mente vai generalizar, mas às vezes ela generaliza para um negócio que atrapalha completamente sua vida. E a pessoa fala, nossa, não sei porque do nada não consigo me relacionar com as pessoas. Quando entra no quarto e tranca a porta, não sei o que acontece. Você não sabe, mas a sua mente sabe. É interessante esse assunto. Ontem ou anteontem eu estava conversando com uma pesquisadora de finanças comportamentais. E ela me explicou que, por exemplo, existe uma pesquisa lá que mostra que a gente tem o medo de perder, ou o medo de acontecer algo é mais intenso do que o prazer de ter ganho. Então, por exemplo, alguém em apostas, por exemplo. O medo de perder é maior do que a felicidade de ter ganho. Isso foi adaptativo na evolução, né? Tipo, o medo da gente de perder nossos alimentos lá, por exemplo, foi mais importante do que a felicidade de ter conseguido alimentos ali. Imagino que aí isso ajudou a gente a aprender a fazer carne curada, por exemplo, fazer os alimentos durarem mais tempo, ajudou a gente a sobreviver, então selecionou. E até hoje a gente carrega essa digital, né, dos antepassados. E a gente não se liga que muitas vezes nossos incômodos da vida são porque em algum momento isso lá atrás foi adaptativo, né? Isso. E esse caso do abuso, por exemplo, é claro isso, porque depois ela fica tentando se adaptar a poder sobreviver mais, né? Isso. Ela fica tentando te proteger pro resto da vida. Só que ela atrapalha a sua felicidade, né? Porque você tá com outra pessoa que não tem nada a ver com o abusador, mas você tá vivendo com ele a experiência que você teve lá atrás. Tipo, não consigo ter sexo com ele porque, né? Mas é outra pessoa. E aí vem aquela sua pergunta, tá? Como é que eu faço pra mudar? Ela precisa. Ela tá lá na terapia, ela falou, caraca, eu tô travada sexualmente porque eu vivi um abuso. E a minha mente está jogando em cima de fulano, né, do João, tá jogando no João uma coisa do passado. Ótimo, fez a primeira grande... Percebeu. Isso já é a metacognição, né? O problema não é o João e nem eu. É a experiência do passado e a minha mente está tentando proteger. Nunca brigar com a mente. Sempre agradeça a sua mente. Ela está tentando te proteger. Então, a gente já viu na psicologia que quando você briga com o pensamento, ele não vai embora. A gente não afasta pensamento brigando com ele. Para de pensar nisso. Que saco. Cara, se ele tá te dando toda hora esse pensamento, tem uma função. Então eu sempre falo, agradece. Já entendi. Você tá com medo do João porque você tá achando que o João é o meu passado, é um cara que vai me abusar, mas não é, tá? É outra pessoa. Obrigada por me avisar. Valeu. Legal isso. Valeu. Obrigada. O João é outra pessoa e eu tô atenta a isso, fica tranquilo. Pensa que a mente é alguém falando assim pra você. Sério que você vai sair com ele? Ele pode fazer mal pra você. Lembra? Você já aconteceu. Olha, ele pode abusar de você. É tipo uma mãe super preocupada, né? E você não vira pra mãe e fala, cala a boca. Você fala, mãe, tá bom, valeu, já entendi, tá frio, vou levar casaco, obrigada por me avisar. Você não vai mandar a mãe calar a boca porque ela tá fazendo isso por amor. Então sua mente tá, por amor, tentando te proteger. Você só lembra ela de, cara, tá tudo certo, o João é outra pessoa, fica tranquilo, tá tudo certo aqui. Depois que eu comecei a trazer psicólogo e tal, né? Eu comecei a entender que pequenas mudanças na hora de perceber, como você falou do pensamento, né? O pensamento, durante muito tempo eu também ficava lutando. Não posso pensar negativo, não quero pensar negativo, não quero. O problema é que eu tô jogando atenção pra aquilo. Né? Isso. Só que tirar a atenção daquilo pra uma outra coisa, a não ser que eu faça uma atividade comportamental, sei lá, fazer uma luta, por exemplo. Aí eu não penso nisso. Sei lá, correr. Eu vou pensar por um tempo e depois eu paro, porque vai estar doendo muito. Existem essas conversinhas que a gente tem que ter com a gente mesmo, né? Muito. Tem que ter essa conversa com a gente. A terapia, você tem a alta da terapia, eu falo, quando eu já tô dentro da mente do meu paciente. Porque no começo, quando a gente faz terapia, eu também fiz, né? Como é que chama a sua psicóloga? Aline.
Aline, aí você fala assim, putz, se a Aline tivesse aqui, ela falaria isso. Ah, se a Aline tivesse aqui, ela falaria isso, né? Quando você já tá num processo de entender a terapia, você vai trazendo a Aline dentro de você. Tem uma hora que você não precisa mais da Aline, é você mesmo fazendo isso, né? Então, eu lembro que eu falava muito, a Rebeca tivesse aqui, ela fala isso, que era a minha psicóloga, né? E hoje a Rebeca sou eu, dentro de mim, assim, tipo, Karina, tá bom, já entendi, né? Parece dupla personalidade, né? Isso é engraçado, né? Porque a gente vive a maioria das pessoas, e a gente em algum momento viveu a vida assim, achando que nós somos nossos pensamentos, que é tipo uma visão assim, né? Da vida. Isso. Depois você começa a estudar, a fazer terapia e tal, parece que as coisas a realidade começa a ficar mais próxima da realidade mesmo, porque a gente fica criando a nossa própria realidade, né? E a gente não percebe isso. Isso. Então, eu gosto de, quando eu tô no consultório, eu até faço um esquema pras pessoas, tá? Então, não tenho papel aqui, mas eu vou falar para as pessoas imaginarem. Eu escrevo assim, situação, você já viu isso? Situação. Fiz muito. Pensamento, é? Uhum. Então, quem tiver em casa, assim, situação, escreve situação, pensamento, sentimento, reação fisiológica e comportamento. O que é isso? Toda situação, que é a realidade aqui, o ambiente, a gente vive bilhões de situações. Agora é uma situação nova, né? Tô aqui no Lutz, é uma situação. Toda situação, ela gera pensamento. Putz, vai ser muito legal. Nossa, é o mesmo lugar que o Wesley de La Nogara esteve. Nossa, que barato, tal. Nossa, o Lutz faz uns cortes muito legais, né? Pensamento. Se eu pensei isso, se eu pensei essas coisas com essa energia boa, o sentimento é positivo. É alegria, é esperança, qualquer nome que você quiser dar. Se eu sentir isso, a minha reação fisiológica, meu corpo, né, tem hormônios e tem substâncias que são as substâncias da felicidade. E como que eu me comporto é o que eu faço quando eu tô feliz. Ah, eu venho mais maquiadinha, eu venho mais arrumadinha, é assim que a gente faz, chego na hora e tudo mais. É assim que a gente funciona. Se a gente transformar, se a gente facilitar, esquematizar a nossa vida, é isso que acontece. O primeiro passo é a gente ficar atento aos tipos de pensamento que a gente tem. Então, porque você vive uma situação e aí começam a gerar os pensamentos. Então, o primeiro passo é preste atenção nos pensamentos que estão vindo na sua cabeça. Caraca, só vem pensamento de cunho negativo. Eu sempre acho que não vai dar certo. Eu sempre acho que isso não é pra mim. Eu sempre acho que eu não sou boa o suficiente. Então, a gente começa a perceber que existe um padrão. E esse padrão é do Lutz. Esse padrão é da Karina, é uma realidade interna sua, não é de ninguém mais. E só você, lógico, você tem a ajuda da terapeuta, mas você tem acesso a esse tipo de pensamento. Então, eu falei, né, terapia ajuda muito, mas se quer começar fazendo em casa, começa a anotar os pensamentos que você tem. O seu namorado te atrasou para atender seu telefone, você ligou para ele e ele não te atendeu. O que você pensa? Tá me traindo. Pode ser. E a pessoa fala, ela não fala isso, ela fala só, nossa, eu fiquei com muita raiva. Então começa a perguntar, raiva por quê? O que você pensou? Pensei que ele não quis me atender. Por que ele não quis te atender? Porque deve estar fazendo coisa mais importante. Ele deve estar fazendo coisa mais importante, ele não se importa comigo, nananã. Põe isso num papel que você vai começar a perceber que seus pensamentos se repetem com o João, com o Manuel, com o Ricardo. Tipo, cara, isso é seu, isso não é deles, né? Isso é a coisa que eu, mais gostei de ter aprendido na terapia. Eu também. Porque é muito útil e é prático, né? E realmente qualquer um consegue já começar a fazer.